Quero saudar a todos os nossos amados irmãos com a paz gloriosa de nosso Salvador Jesus Cristo. É chegada a hora de nós darmos início ao culto divino nesta manhã de sábado. Para isso eu convido a igreja a colocar-se de pé. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dou início a esse culto divino com a canção do hino de número 26 do Brado de Júbilos. Hino de número 26, Meu Deus proverá. De aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza a vitória virá, eterna promessa, meu Deus proverá. Meu Deus proverá, meu Deus proverá, eterna promessa, meu Deus proverá. As aves dos céus dá sustento bom, e com mais prazer Ele dos seus, pois nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. Que grande verdade, meu Deus proverá. Se vem Satanás e nos quer assustar, trazendo engano pra fé nos tirar, não pode que nós sai pra sempre será. A rica promessa, meu Deus proverá, meu Deus proverá. A rica promessa, meu Deus proverá. A nossa virtude só há de falhar, Jesus nos ajuda a vitória a ganhar, do vil
Graças a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 14 e versículo 11. Você que trouxe a sua Bíblia, você que nos acompanha através da internet, vamos fazer a leitura bíblica na Palavra de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 11. E logo após estaremos orando ao Senhor. Diz assim a palavra de nosso Deus: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Irmãos, nós estaremos orando ao Senhor neste momento. Quero convidar você a orar a Deus, agradecendo ao Senhor por ter nos permitido mais este momento de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, orando a Deus porque Ele tem nos dado a vitória, né? Graças a Deus. Quero convidar você também que oremos pelo pastor Ajadil, que logo mais estará trazendo também a palavra do Senhor. E o tema da mensagem desta manhã, a providência de Deus na tribulação. Quero pedir aos irmãos também que oremos ao Senhor, para nossos irmãos que estarão adorando ao Senhor através das suas ofertas, aqueles irmãos que estarão dizimando a casa de Deus. Orando ao Senhor pelos nossos irmãos que estarão adorando ao Senhor. E o nosso objetivo é esse, né? Nosso objetivo é louvar a Deus, é adorar o Senhor. Porque, graças ao nosso bom Deus, nós vivemos a dependência do Senhor, né? Graças a Deus. E essa é a atitude do cristão, viver na dependência de Cristo. Feche seus olhos, irmãos, e oremos a Deus neste momento. Santo Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, soberano Pai que estás nos céus, Deus querido, nós aqui estamos, ó Pai, pela sua misericórdia, Deus, pela sua bondade. O Senhor tem, Pai Santo, estado conosco em todos os momentos de nossas vidas. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor faz presente em todos os lugares que estamos. E aqui, Pai, estamos aqui, Pai, neste sábado, nesta manhã de sábado, para te adorar, Senhor. E nós temos a plena convicção, a plena certeza que o Senhor se faz presente ao nosso lado, nos direcionando, nos guiando, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Muito obrigado, Pai, pela vida que Tu tens nos dado, Senhor. Graças te damos, ó Pai. É gratidão a Ti, Senhor, esta é a palavra, meu Pai. Deus amado, fica conosco a cada momento. Continue com Suas mãos sobre nossas vidas, Pai. Sobre a vida de cada filho Seu que se faz presente aqui no templo, na casa do Senhor nesta manhã. Meu Deus, opera maravilhas, opera milagres, Senhor. Pai Santo, quantos dos nossos irmãos estão agora assistindo conosco, adorando a Ti, ó Pai. Coloque Sua mão na vida desses nossos irmãos, ó Deus, para que eles possam, Pai Santo, realmente desfrutar das bênçãos do Senhor. E muitos precisam de um milagre em suas vidas, ó Deus, passando por momentos difíceis, que só o Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance essas pessoas, aqueles que estão clamando a Ti agora, Pai. Derrama uma bênção na vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, Pai da glória. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, usa-nos nas Suas mãos, ó Pai. Ó Deus, vem nos lapidando, ó Pai, fazendo conforme a Sua vontade, usando-nos nas Suas mãos, para que nós possamos caminhar segundo os Teus ensinamentos, segundo aquilo que Tu nos ensinaste, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus querido, quero orar também, ó Deus, nesta manhã, por cada irmão que estará adorando o Senhor através das suas ofertas, ó Pai, através dos seus dízimos, ó Deus. Abençoa, Pai, derrama uma bênção, para que eles possam continuar com essa mentalidade, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o provedor em nossas vidas, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus querido, eu oro também por cada irmão que estará louvando a Ti, meu Deus,
Oh, Jesus, aceita nossos louvores, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai da glória. Senhor Deus amado, quero também orar pelo pastor Ajadil, meu Deus, que estará trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa usá-lo, Deus. E essa palavra venha falar aos nossos corações. Que nós possamos aprender com a sua palavra. Que nós possamos botar em prática, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai da glória. Ó Deus, eu quero orar neste momento, ó Pai, pela vida daqueles irmãos, ó Pai, que não conseguiram chegar até aqui hoje, ó Deus. O Senhor conhece os motivos, ó Pai. O Senhor sabe o porquê. Ó Deus, abençoa a vida desses irmãos, para que eles possam, numa próxima oportunidade, estar conosco, Pai, para te adorar, meu Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, ó Pai, só o Senhor é Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus. Continua conosco, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Muito bem, irmãos, como disse no início do culto, nós louvamos ao nosso Deus por esta oportunidade, né? Somos muito gratos ao Senhor, e que nós possamos continuar nesta fé, continuar firmes na palavra do Senhor, buscando a Deus e pedindo a Ele ânimo sempre, para que nós possamos estar juntos, né? Para que nós possamos formar a igreja de Cristo, né? Porque cada um de nós é que formamos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, né? Então, que nós possamos ter essa mentalidade. Vamos continuar adorando o Senhor nesta manhã de sábado. Eu quero aqui deixar a oportunidade, em primeiro lugar, para que nós possamos aí tomar a dinâmica do culto. Em primeiro lugar, está com a oportunidade a irmã Elcia, e logo depois que a irmã Elcia fazer o seu louvor a Deus, a oportunidade ficará com a irmã Cícera, para trazer também seu louvor ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos que trouxeram as suas ofertas, ficam à vontade, desloque-se do seu lugar e oferte à casa de Deus. E logo após a irmã Cícera louvar ao Senhor, o pastor Ajadil também já ficará com a oportunidade de trazer a palavra de Deus, com o tema que eu já disse, né? A providência de Deus na tribulação. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe e continuemos com o espírito de adoração ao Senhor. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor.
Glória a Jesus. Santos irmãos, com a paz do Senhor, vamos louvar o nosso Deus Todo-Poderoso. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Mal você conseguia falar, Deus ouviu só o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua alma. Enxuga essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua lágrimas do rosto
Jesus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você aí, procurando um jeito para ser feliz, enganando o coração, procurando distração em coisas que se passam de repente. Mas eu quero lhe dizer que Jesus é a saída pra você. Tua vitória ele já ganhou. Lá na cruz morreu em seu lugar. Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você e só quer poder te ajudar. Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você e só quer poder te ajudar. Sua vida agora vai melhorar, esse sofrimento vai acabar, em tua vida vai brilhar essa luz, a vitória está nas mãos de Jesus. Tua vida agora vai melhorar, esse sofrimento vai acabar, em tua vida vai brilhar essa luz, a vitória está nas mãos de Jesus. Mandou que não se acaba, uma lágrima que rola, e você aí procurando um jeito para ser feliz, enganando o coração, procurando distração em coisas que se passam de repente. Mas eu quero lhe dizer que Jesus é a saída pra você. Tua vitória ele já ganhou. Lá na cruz morreu em seu lugar. Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você e só quer poder te ajudar. Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você e só quer poder te ajudar. Sua vida agora vai melhorar, esse sofrimento vai acabar, em tua vida vai brilhar essa luz, a vitória está nas mãos de Jesus. Tua vida agora vai melhorar, esse sofrimento vai acabar, em tua vida vai brilhar essa luz, a vitória está nas mãos de Jesus. Tua vida agora vai melhorar, esse sofrimento vai acabar, em tua vida vai brilhar essa luz, a vitória está nas mãos de Jesus. Tua vida agora vai melhorar, esse sofrimento vai acabar, em tua vida vai brilhar essa luz, a vitória está nas mãos de Jesus. A vitória está nas mãos de Jesus. Aleluia. Agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos os nossos queridos irmãos e irmãs. A providência de Deus na tribulação. Eu tenho certeza que os amados que já estão caminhando junto ao Senhor já tiveram essa experiência de ter a providência de Deus em um momento difícil. Eu tenho certeza absoluta. Hoje nós estaremos falando mais especificamente com base no livro de Esther. Eu peço aos amados que estejam abrindo as vossas Bíblias no texto de Esther. Neste primeiro momento estaremos lendo o capítulo de número 10, do versículo 1 a seguir. Nós vamos ler o capítulo 10 inteiro do livro de Esther. Uma leitura bastante extensa, né? O livro de Esther tem 10 capítulos. Alguns dias atrás nós tivemos o prazer de poder trazer uma reflexão já neste livro, né, no capítulo 1, e hoje estaremos falando de mais alguns aspectos. Estaremos traçando aí um panorama geral versículo 1 a seguir. Estaremos traçando um panorama geral, né, aqui do livro de Esther, esse livro que leva o nome desta rainha, né, da Hadassa. Capítulo de número 10, versículo 1 a seguir. Esther, capítulo de número 10, versículo 1 a seguir. É o livro que vem antes de Jó, né? É Salmo, Jó. É só voltar um pouquinho, que fica tranquilo aí para ser encontrado. Amém? Todos encontrados? Capítulo 10 de Esther, versículo 1 a seguir. Nós vamos ler o capítulo inteiro. É muito texto, não é, irmãos? Olha aí, o que vocês acham? Né? Vamos ler o capítulo inteiro aqui, o capítulo 10. Glória a Deus. A providência de Deus na tribulação. Estaremos enaltecendo, pontuando algumas situações em que Deus está, sempre esteve e continuará entrando com providência naquilo que Ele determina. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de majestade, força e poder, bem como o relato completo da grandeza com que honrou e exaltou Mardoqueu, estão registrados no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império, logo depois do rei Assuero Xerxes. Era um homem notável, ilustre e de grande influência entre todos os judeus e amado pela multidão de seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem de seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todos de seu tempo. Glória a Deus. Amado Deus e poderoso Pai, grande és tu, Senhor, sobre todas as coisas. Nas tuas mãos santas e poderosas, eu apresento, meu Pai, a tua igreja. Apresento os teus servos e servas. Apresento, meu Pai, também a minha casa, a minha família, a minha pessoa, nesta linda manhã, e rogo ao Senhor, perdoe a minha fraqueza e pecado, dai-me a graça de falar aos ouvidos e ao coração da tua noiva, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Tu és santo e poderoso, Tu és perfeito e magnânimo, e eu, ó Pai, sou apenas um servo do Senhor, fraco, pecador, e assim, meu Deus, eu me coloco na Tua presença, para que o Senhor seja exaltado, glorificado e reconhecido entre todos os povos, nesta igreja, e através desta igreja, e na minha vida, e através da minha vida. Pai amado, esteja falando aos nossos corações, assim como o Senhor, ó Pai, impactou o meu coração ao longo desses dias que vim lendo e estudando a palavra do Senhor neste livro. Ó Pai querido, que este mesmo impacto, que esta mesma graça, que a revelação da Tua palavra seja, meu Pai, grandiosa neste culto, em nome de Cristo Jesus, como resposta e palavra do Senhor a cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é santo e poderoso, justo e fiel. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Os amados, fiquem à vontade, nos vossos assentos. Esther, o livro de Esther. Apesar do livro de Esther levar o nome desta mulher notável, o personagem a qual o foco a ser direcionado aqui não é exatamente ela. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já leram e observaram isso? A Esther, ela é uma personagem maravilhosa neste livro, mas ela não é exatamente a principal personagem. Nós acabamos de ler o capítulo 10. Quando finaliza o livro, quem está ali como proeminente? Mordecai, ou Mardoqueu, né, conforme se pronuncia. Quem adotou a Radassa e a educou, a criou, para que ela pudesse ser o que ela foi? Mardoqueu. Quem a instruiu em tudo aquilo que ela deveria fazer antes mesmo de se tornar rainha? Mardoqueu. Quando ela estava no trono e teve um momento que ela deu uma fraquejada ali, né, por medo e com razão, quem a confrontou com a verdade para que ela pudesse reagir? Mardoqueu. A quem o Senhor Deus tirou da humilhação e colocou na exaltação? Os dois, tanto ele quanto ela. A providência de Deus na tribulação. Deus utilizou-se da sua graça e usou dois personagens específicos aqui para tirar o seu povo, todo o povo, toda a nação de uma situação de desgraça e morte iminente. E nós estaremos citando aqui algumas coisas realmente muito relevantes. Por isso, nós vamos fazer aqui um panorama geral. Para tal, irmãos, eu peço aos amados que volte lá no capítulo 1. Capítulo 1. Livro de Esther, capítulo 1. No capítulo 1, mostra-se os festejos, mostra o quão esse rei, né, aí, o Xerxes, Assuero, ele resolve mostrar e revelar a sua grandeza e as suas conquistas. Ele chama todos os seus príncipes importantes e passa 6 meses aí, 180 dias fazendo isso. Acabado esse período, ele faz mais um banquete aberto a todo o povo, não importa quem era, durante mais uma semana. Como resultado de tudo isso, tem alguém aí que é a Vasti, ou Vasti, ela infelizmente cometeu umas situações, né? Aí, infelizmente para ela, mas feliz para o povo, feliz para a providência de Deus. Aqui entra uma questão interessante. Tem coisas que acontecem que a gente não sabe o porquê, depois a gente descobre o porquê. A Vasti, ela teve as suas razões, né? Nós já fizemos alguma reflexão sobre isso, apresentamos algumas situações em que o cristão não deve seguir o exemplo dela. Mas quando observamos o capítulo 1, vemos Deus de alguma maneira conduzindo a história. Onde Vasti se nega, causa um transtorno muito grande para o rei, e este rei, ao consultar os seus sábios, resolve acatar os conselhos, né? Então, depõe a rainha
e ela perde a sua posição. Capítulo 2. Capítulo 2. No capítulo 2 vai mostrar resumidamente como uma jovem mulher judia que foi levada cativa, escrava, se tornou rainha da Pérsia e da Média. Alguém que naturalmente chega a uma posição que é totalmente contrária a qualquer possibilidade imaginada pelos judeus. Quem poderia imaginar? Eu sei quem. Deus. Deus faz coisas grandiosas, irmãos. Deus, ele transforma as coisas mais vexatórias em situações de glória, em situações de honra. O Senhor faz isso. A mulher judia Radassa, mais conhecida como Esther, se torna a rainha da Pérsia e Média. Eu quero apenas ler o versículo 15 a seguir, no capítulo de número 2. 15 a seguir. 15 a 18. Diz o seguinte: quando chegou, portanto, a vez de Radassa, Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Esther causava boa impressão logo à primeira vista a todos a quem era apresentada. Então, ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tevet, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam. Em homenagem a Esther, determinou que este fosse um dia de celebração, livre de qualquer trabalho, e promulgou o indulto geral em todas as províncias e presenteou a muita gente como expressão de sua felicidade e generosidade real. Ela não apenas conquistou o coração do rei, mas fez com que ele tomasse algumas atitudes que beneficiou todo o povo, todo o império. Esta jovem judia, essa jovem mulher, ela foi uma das tantas mulheres das mais de 100 províncias do império que foram levadas ao harém. Mas assim que ela chegou, ela já chamou a atenção, não só por sua beleza, mas por seu carisma, a maneira com que procedia. Ela já foi separada, já foi colocada servas com ela, e ela passou por todo o processo, assim como todas as demais. 1 ano de tratamento de beleza. Essa palavra é maravilhosa para as mulheres, não é? 1 ano, não é verdade? Nas pesquisas que eu estava fazendo, teve um pregador, não sei o nome dele, e ele citou, olha, às vezes o marido fica incomodado, porque leva a esposa no salão de beleza, ela fica 1 hora, 2 horas, já fica nervoso, está demorando demais. Foi 1 ano de tratamento, né? Se ela já era bonita, eu acho que ela ficou mais ainda, não é? Mais ainda. Depois disso tudo, já várias haviam passado diante do rei, várias já haviam sido levadas para que o rei pudesse desfrutar ali o seu prazer. Era levada ao anoitecer e voltava no outro dia. E quando essas jovens eram levadas, essas mulheres eram levadas, então ela podia levar qualquer coisa que estava ali à disposição, ela poderia pegar o que ela quisesse e levar. Radassa foi diferente.
Olha só que interessante, uma mulher com uma sabedoria estonteante, porque ela não levou nada além daquilo que lhe foi sugerido por aquele que era o chefe da casa. Olha, leva isso aqui é bom. E ela fez exatamente como foi lhe instruída. Ela então passa ali a noite com o rei. O rei se apaixonou por ela. O rei a constitui rainha. Uma mulher judia se torna rainha da Pérsia e da Média. Por quê? Porque o Senhor entrou com providência. Desde o momento em que Vasti perde o trono, o Senhor já está no controle. Quando vem aquela situação em que ele perde uma certa batalha, ele fica meio que inconsolável, e ele está procurando um jeito de se consolar, também é providência de Deus. Quando os conselheiros vêm e dizem para ele, olha, faz o seguinte, promulga aí um edito, chama essas jovens mulheres, virgens, e as mais belas de todas as províncias, para que o rei possa escolher dentre elas uma para substituir Vasti. Tudo isso é providência do Senhor, porque entre tantas, o Senhor direcionou a que Ele, Deus, escolheu para colocar no lugar e com um propósito bem definido. E Esther foi ali colocada. Mas aí, vamos voltar um detalhezinho interessante. Ela foi instruída a não contar qual era a sua nacionalidade. Ela foi como uma infiltrada, né? Ela chegou ali, qual é o seu nome? Esther, porque era a pronúncia e o nome dela na língua, né, do império. Agora, se ela tivesse dito, não, eu sou Radassa, obviamente eles já iriam detectar que ela era judia. Então, ela disse o nome dela, assim como Saulo e Paulo, né? Ela disse o nome dela naquela nação. Como que se pronuncia o nome aqui? Não, é Esther, esse é o meu nome. E ela omitiu a sua nacionalidade. A instrução veio de onde? Veio de Mordecai, que a instruiu. Só que Mordecai não ficou, naquele momento, primeiro momento, antes que ela pudesse se tornar rainha, muito feliz com o edito, não. Ele a educou, a criou como filha, então ele tinha ela realmente por filha. Era prima, mas para ele era filha. Como a regra dos judeus, né, no caso da morte dos pais e dos parentes, o parente mais velho tomava então a responsabilidade de estar educando e conduzindo a casa e a família que restou. Esse era quem? Mardoqueu. Por isso ele adota, ele pega ela e ele a educa, ele a ensina. Por que ele não estava tão contente? A partir do momento que ela foi levada, aonde ele ficava? Sempre. Estava sempre passando ali na porta da casa, aonde aquelas virgens estavam. Sempre preocupado e perguntando, como Esther está? Esther está bem? Está saudável? Está sendo bem tratada? Ele não descuidou um momento sequer dela. Olha só que ensino interessante para o pai, né? Às vezes o pai fala, não, agora já foi, está para lá, agora se vira. Não, o cuidado paterno não acaba nunca. Pode ficar velhinho, né? O pai está ali, a mãe está ali, cuidando, amando e desejando o melhor. Então, isso não termina. Isso não foi diferente. Mardoqueu estava sempre ali. Ele não podia entrar na casa, ele não podia fazer certas coisas, mas o que ele podia fazer, ele fazia. Estava sempre cuidando dela, na medida de sua possibilidade. E o interessante é o seguinte, a Bíblia, em alguns versículos, nesses textos, cita que ela continuava a obedecer às instruções de Mordecai. Mesmo lá, depois de um ano, se tornou a rainha. Ela deixou de obedecer às instruções de Mordecai? Não. Nós aprendemos também como se porta um filho e uma filha que honra a Deus, que honra seus pais. Ah, mas você é só meu primo e tal, poderia ter um levante desse. Não. Ela continuou obedecendo e honrando aquele que era o seu pai. Continuou fazendo isso. Quando caminhamos um pouco mais, nós falamos aqui um pouquinho, né,
dessa situação, no capítulo 2, ainda no capítulo 2, versículo 21 a 23. Mordecai livra o rei da morte. 21 a 23, acompanhe conosco. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtá e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Ester. E ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e apurada a verdade e as responsabilidades, os 2 conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados. Eles não foram só enforcados, foram empalados, né? Coisa terrível mesmo. Os amados aí que não tiveram uma noção do que é ser empalado, o que significa isso, dá uma pesquisadinha depois. O negócio não é fácil, não. É terrível mesmo. Esses homens pagaram pelo preço da sua conspiração. Mardoqueu foi o peão pelo qual agiu dessa maneira. Ele não era escravo ali? Ele não tinha sido levado cativo? Sim. Talvez ele poderia desejar até mesmo que o rei Xerxes morresse, que afinal de contas não era um homem assim, né, muito quisto pelas pessoas. Geralmente quem estava ali à volta dele é porque tinha interesse, né? Ele poderia até desejar isso, ficar quieto, falar, vamos ver no que isso vai dar. Não, ele agiu com fidelidade às autoridades, e ele fez a denúncia, e isso foi apurado, foi achado verdade nisso. Então ele, através da sua ação, livrou o rei Xerxes da morte. E o interessante é o seguinte: o que seria normal? Ele receber recompensa, não era normal? Não, ele livrou o rei, ele poderia ter sido ovacionado, ser recompensado e tal. Não aconteceu nada. Apenas foi registrado no livro das crônicas e ficou lá guardado. Não aconteceu nada. Muito pelo contrário, no capítulo 3, quem é engrandecido no reino é outra pessoa, é outro homem, é o tal de Ramã. Esse Ramã é um camarada meio complicado, é um camarada que a sua nação era inimiga do povo judeu, do povo de Deus. Olha só que interessante, um judeu salva o rei, mas quem é engrandecido? O inimigo do judeu. Está certo que isso aqui foi um tempo depois, mas quando nós caminhamos um pouco, no capítulo 3, nós podemos afirmar que um homem obediente a Deus não se curva ao inimigo. Versículo de número 2. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então alguns oficiais do rei, e que estavam à porta do palácio, observavam a atitude de Mardoqueu, e então o questionaram: por que motivo desobedeces à ordem do rei? E visto que lhe indagavam sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não lhe dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, eu não me curvo porque eu sou judeu. Foram contar o que estava se passando a Amã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado pelo fato de ser ele judeu. Quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Você percebe que Amã, ele, às vezes, a gente fala, né, nas mensagens, Amã passou e viu que ele não se curvou. Não, teve o dedo duro no meio da história aí. Sempre tem aquele que quer puxar o tapete do outro. Sempre tem. Mas você não vai obedecer? Você não vai se curvar? Todos se curvam? Não, não vou me curvar, eu sou judeu.
Eu não me curvo a homens, eu me curvo a Deus, o Deus de Israel. Um homem fiel a Deus não se curva ao inimigo. E para piorar ainda, Amã era o quê? Inimigo do povo judeu. Eu não vou me curvar a alguém que é apenas um homem, para piorar, inimigo do meu Deus. Que inimigo do povo de Deus era inimigo de Deus. Eu não vou me curvar àquele que é inimigo, não vou fazer isso. Ele era fiel ao Senhor. No versículo 10, olha só. Considerando as palavras e a proposta que ouvira, o rei tirou o seu anel e selo do dedo, entregou a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag. A própria escritura diz, ele era inimigo do povo de Deus. É esse detalhe que eu quero destacar aqui. Inimigo. Irmãos, por mais que nós temos caminhado na nossa vida cristã, as situações vão acontecendo. Nós precisamos tomar algumas posturas. Postura de fidelidade, de honrar os pais, de instruir bem os filhos. Postura de não nos dobrarmos ante as ciladas do inimigo. Ele vai colocar ciladas, ele vai fazer propostas, ele vai colocar situações em que nós vamos ficar contra a parede, ou faz, ou a coisa vai azedar para o seu lado. Qual deve ser a postura daquele que é fiel ao Senhor? A postura é que azede, porque eu não vou me prostrar às artimanhas do inimigo, não vou. As artimanhas do inimigo de Deus, ele é inimigo de Deus, ele é meu inimigo, não vou obedecer ao inimigo. Vamos ilustrar isso aqui? A tentação de Jesus. Não, se prostrado me adorares, te darei toda a glória, o reino da terra. E Jesus disse para ele, apartai de mim, mostrando que ninguém pode se prostrar ante o inimigo, por mais que ele ofereça coisas maravilhosas deste mundo. O que o inimigo tem oferecido aos nossos jovens, às nossas crianças, aos homens, às mulheres, aos maridos, às esposas, às pessoas em geral que pertencem ao Senhor e que professam a fé, o inimigo tem ofertado coisas que aos olhos são lindas e maravilhosas, mas a intenção não é boa, é sempre a destruição. De quem queres ser inimigo? Inimigo daquele que é inimigo de Deus ou inimigo do próprio Deus? Porque quando se curva diante do inimigo de Deus, estamos então fazendo uma espécie de aliança com ele contra o Criador. E quando fazemos exatamente ao contrário, não, eu não admito a sua proposta, eu não aceito a sua pressão, eu estou com o Senhor Jesus Cristo e com ele permanecerei, o inimigo vai ter que bater em retirada, porque mesmo se não bater, mesmo se persistir, o Senhor é o Deus de providência e ele entra na causa, irmãos. Ah, mas a minha força não está suficiente. Fique tranquilo, o Senhor é quem dá a força, o Senhor é quem faz essa obra que homem nenhum pode fazer. É Ele, irmãos, é Ele. Isso vai causar ira, isso vai causar inveja, isso vai causar levante do inimigo contra as nossas vidas, às vezes, contra a igreja de Cristo, contra o homem, a mulher que é fiel. Às vezes as pessoas dizem, não, eu estou aqui no oásis, no oásis eu não tenho problema algum, eu tenho trilhado a minha vida aí há 20 anos com Jesus, nunca tive um interpério. Cuidado, tem alguma coisa errada. Se o inimigo não esquenta com você, é porque não está fazendo diferença nenhuma no reino. Quando faz diferença no reino, quando não se dobra ante as artimanhas dele, o inimigo ele vai tentar revidar com certeza, ele vai tentar destruir, ele vai tentar aprisionar, ele vai tentar prejudicar, mas aquele que permanecer firme ante ao Senhor, esse vai prevalecer, Ainda no capítulo 3, o inimigo, ele age de modo sorrateiro. Ele não fica fazendo alarde. É uma questão interessante, porque às vezes a gente acha que vai vir uma situação, ele é sorrateiro, ele vem através do engano, da mentira, ele vem através de situações que parecem
ser boas, mas não é. E se ele não pode te encarar de frente, ele engana outro para se levantar contra você. E foi exatamente isso que Haman fez. Quem ele enganou? O rei. O rei. Ele toma o poder para si para agir contra Mardoqueu. No versículo de número 6, do capítulo 3, olha o que diz. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Amã procurou uma maneira de matar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Olha só. Falou, não, eu com esse aí eu dou conta. Aí descobriu que o povo quer. Falou, não, eu vou atacar esse, mas através desse aí eu vou pegar todo mundo. Vou usar ele como um símbolo, mas eu vou pegar todo mundo e destruir todo mundo. Esse era o desejo dele. E como ele age de modo sorrateiro? Versículo 8. E Amã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias de teu reino, cuja lei e o modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados, e eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real. Olha só. Ele falou, olha, eu só preciso que você autorize, até o custo eu pago. Eu quero destruir todo este povo. É muita coisa. O rei já tinha tomado umas biritas, já estava meio alegre, e Amã, nesse momento aqui, ele era praticamente o segundo no comando, era aquele que mais bajulava, é aquele que enganava, aquele que manipulava o rei. Pessoas que gostam de ser bajuladas, elas são facilmente manipuladas. Então, quando alguém começar a te bajular muito, cuidado, quer te manipular, muitas vezes quer te manipular e te direcionar e fazer com que você tenha ações que não são boas, que não vai ter resultado bom. Cuidado com isso. Aqui é uma prova disso. E o rei, então, manipulado, entrega o anel, faça conforme você quer e nem precisa depositar. Pode deixar que eu pago por essa aí. Aniquilar o povo todo. Bonzinho, né, esse pessoal. O rei também, ele poderia talvez perguntar, mas quem é esse povo? De onde que é? Não, faz do jeito que você quiser. Pode ir lá, pode matar, pode aniquilar todo. Que coisa terrível, não é? Ele agiu de modo sorrateiro. Ele arquitetou um plano e conseguiu colocar isso em prática, conseguiu ali o selo real, decretou a aniquilação do povo judeu e enviou esse decreto para todas as províncias do rei. No capítulo 4, nós encontramos um pouco das consequências disso, dessas situações. Mordecai fica transtornado e Ester logo após entra em ação. Quando nós lemos o versículo 1, assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em todas as províncias onde chegavam as palavras do rei, por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Não foi só Mardoqueu. Ele foi o primeiro a saber, porque ele estava na capital, né? Estava em Suzã, o primeiro lugar lido. E quando as cartas e o decreto foi chegando nas províncias, era lido na praça, para que todos pudessem ouvir e saber, todo o povo judeu então ficou muito abalado. E não era para outra coisa. Ficou muito abalado.
E com esse abalo, eles tomaram algumas atitudes dignas de serem imitadas. Não apenas se vestiram com demonstração de pranto e sofrimento, mas jejuaram, clamaram, choraram aos pés do Senhor. Buscaram por socorro naquele que tem socorro para dar. Buscaram por providência. A providência do Senhor não falha quando confiamos nele. Só que o que o povo não sabia é que o Senhor, que sabe de todas as coisas, que sabe o amanhã, já havia entrado com providência antes que o povo pudesse clamar. Afinal de contas, a rainha Vasti saiu, a rainha Esther entrou. Mardoqueu estava no lugar certo, na hora certa, e salvou o rei. Deus já tinha feito a base para que pudesse mudar essa sentença, para que pudesse mudar esse decreto de morte terrível. O Senhor, Ele age, irmãos, antecipadamente. Nós muitas vezes, quando nos deparamos com um problema, Senhor, isso aconteceu, tem que fazer? Tem, mas sabe de uma coisa, Deus já sabia que você estaria ali, naquela situação, naquele momento, naquele dia, Deus já sabia. Cabe agora nós clamarmos a Ele: Senhor, Tu sabia já, o Senhor permitiu que chegasse até aqui, e eu tenho certeza que o Senhor sabe exatamente por onde que eu tenho que sair, como dar solução a isso. Pai, entra com providência nessa circunstância. Deus sabe de tudo, irmãos. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele tem um domínio de todas as coisas. Quando contemplamos essa situação tão terrível, no versículo de número 13, nós encontramos aqui uma situação interessante. Imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Para quem Mardoqueu mandou esse recado? Mandou para Esther. Mandou para ela. Que coisa, hein? No versículo 15 a seguir, nós temos ali uma nova postura dela. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na capital Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Já fazia mais de 30 dias que ela não era chamada à presença do rei. Já fazia bastante tempo, né? Para uma esposa não poder chegar perto do marido por mais de 30 dias, o negócio não estava bom, né? Só que antes, ela fica sabendo por suas servas que Mardoqueu estava vestido de pano de saco e cinza, e chorando e lamentando, e estava na porta do palácio. Ela se assustou com aquilo, pegou vestes novas e mandou levar para ele, para que ele pudesse vestir, porque entrar no palácio ele não podia do jeito que ele estava. Para entrar no palácio ele tinha que estar com as roupas dos trinques. Ele não quis, ele recusou. E ela então quis saber: mas o que está acontecendo? Aí ele contou. Ela era rainha, mas não sabia do decreto. Não sabia o que estava acontecendo. Todas as províncias estavam em lamentações, e ela lá de boa, que não estava sabendo. Então é informado a ela. E ela fica assim preocupada, mas a surpresa foi tão grande, que ela apenas mandou o recado: mas o que eu vou fazer? Já faz mais de 30 dias que o rei não me chama. Se eu for até ele, eu posso ser morta. E agora? Aí ele manda a resposta: não penses que só você vai escapar, não. Você também é judia. Não pense que só você, porque está no palácio, vai escapar. E ele ainda faz uma afirmação de fé maravilhosa: mesmo se você não agir, eu tenho certeza que Deus vai nos dar livramento por outra parte. Deus vai entrar com providência. O Deus que eu creio, Ele vai entrar com providência. Você não quer ajudar? Amém, fique quieta, morra ali no dia que foi decretado, mas eu sei que o meu Deus vai entrar com providência. Olha a fé deste homem, que coisa gloriosa. E depois dessa advertência, dessa palavra dura, ela então reage. Fala: se eu ficar quieta, quando chegar o dia, eu posso morrer mesmo.
Se eu agir agora, eu posso morrer também. Então a possibilidade é igual, 6 por meia dúzia, né? Mas se eu agir agora, eu posso, não apenas a outra possibilidade de ser salvo a mim e o povo, existe essa possibilidade, e ela confiando nessa possibilidade, e confiando no Senhor, pede um favor, jejue você e todo o povo de Suzã, eu vou jejuar, as minhas servas também. O que significa isso? Vou buscar esse Deus tremendo, poderoso, para que Ele continue entrando com providência, para que Ele me dê a graça de poder chegar diante do rei, e o rei estendo certo para mim, para que eu não seja morta, e tenha a oportunidade de falar ao rei, de pedir, de suplicar por misericórdia. E assim ela faz, e assim ela faz. Mordecai ficou transtornado, a Esther entrou em ação, e no capítulo 5, a cena continua se desenrolando. Amã deseja matar Mardoqueu, e constrói uma forca com mais de 20 metros de altura. Nós já temos aqui uma situação de um primeiro jantar, né? Nós temos a situação do primeiro jantar, do primeiro encontro, aquela coisa maravilhosa, e ele fica todo contente, mas Amã está saindo ali daquele banquete todo orgulhoso. Eu fui o único que foi convidado pela rainha. Além do rei, eu fui o único. Eu sou o bambambam da história. Qual foi o texto lido no início do culto hoje? Lucas 14:11. O que o Senhor estava dizendo nesse texto? Aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas aquele que se humilha, será exaltado. Aqui é uma ilustração disso. Toda a história de Esther mostra isso também na prática. No versículo de número 9, capítulo 5, versículo número 9. O que acontece? Naquele dia Amã saiu alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Ele acabou de sair dali, daquele jantar, daquele encontro, e ele sai todo contente. Quando ele está saindo pela porta, dá de cara com Mardoqueu. E ele não fica, a sua felicidade acaba ali. E ele se contém, porque ele queria voar no pescoço dele, ele queria enforcar ele ali mesmo. E agora ele estava se sentindo muito mais importante, porque afinal de contas, ele já tinha toda a preeminência junto ao rei. Agora a rainha convidou ele, o único entre os magistrados, para que pudesse estar em um banquete que só tinha os 3 juntos. Ele estava se sentindo melhor do que todo mundo. Então, ele volta para sua casa, conta toda a história, se gaba de tudo que estava acontecendo, mas ele conta também que está muito chateado, com raiva e com vontade de dar cabo de Mardoqueu antes de chegar o dia da matança. Ele falou: eu quero matar esse homem logo, o mais urgente possível. Versículo 13. Contudo, não me darei por plenamente satisfeito enquanto vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho: ora, manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Aí depois você vai para o banquete mais à noite e se alegra completamente, porque daí você vai participar de um novo banquete, e o seu inimigo principal já era. Olha só o conselho, a esposa falou isso para ele. Ele nem dormiu, ficou tão contente com a proposta, que mandou fazer a forca naquela noite mesmo. Olha que ele tinha sido um banquete real à noite. Ele mandou fazer e ficou ali, assistindo e tudo mais, e foi feita a forca. No outro dia, bem cedinho, já estava pronta a forca. Ele levantou mais cedo naquele dia, todo empolgado. Eu vou falar com o rei. Agora eu tenho o favor do rei, eu tenho o favor da rainha, agora eu acabo com esse Mardoqueu. Vou pôr cabo nele. Capítulo 6, então. O que acontece no capítulo 6? O inimigo age ali
Mas, no capítulo 6, o Senhor começa a virar a história. Amã dá honras a Mardoqueu, diante de todo o povo de Susã. Todo o povo de Susã. Ele está chegando bem cedo, só que Deus é um Deus de providência. Ele vai lá e tira o sono do rei. Uma coisa bem simples. Espera aí, não vou deixar você dormir essa noite não. Tem uma proposta para matar o meu servo amanhã cedinho, então de noite você não vai dormir não. Espera aí, vem cá. Tirou o sono dele. Ele, agora, o que eu vou fazer? E como o rei preguiçoso como ele era, pediu para que os seus secretários viessem, lê aí as crônicas, os feitos, o que aconteceu, lê para mim aí, para que eu possa pegar no sono. Eu estou com tanta preguiça, nem eu quero dormir, eu quero dormir, mas eu não quero ler, eu quero que vocês leiam. Eles começaram a ler, e foram lendo, já lá pelas tantas da madrugada, já quase amanhecendo, e eles leem o feito de quem? Quem foi que livrou o rei dos conspiradores? Mardoqueu. Aí ele interrompe a leitura e fala, eu não me lembro de ter feito nada acerca, nem me lembro direito o que aconteceu, mas o que foi presenteado para ele? O que foi feito para ele? Que honra foi dado a ele por salvar a vida do rei? Aí os secretários olham lá, não foi feito nada. Já sei o que eu vou fazer. Achei um compromisso para hoje. Ao rei, tem nada para fazer? Achei um compromisso para hoje. E ele começou a cogitar, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Escutou os passos entrando. Quem está aí? Amã, os principal dos oficiais. Mande ele entrar aqui. Ele entrou. Chegou ali. Amã, o que o rei deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? O que deve ser feito? Amã olhando e falou, rapaz, ontem eu vim ter um banquete junto com a rainha e o rei. Eu estou por cima da carne seca. Estou abafando. Estou podendo. Quer saber de uma coisa? É de mim que ele está falando. Pensando ser dele mesmo. O que nós falamos agora? Lá em Lucas, aqueles que a si mesmo fica tentando, né? A ser humilhado. E aquele que é humilhado será exaltado. O que acontece aqui, irmãos? Ele faz a proposta, olha, coloca uma réplica da coroa na cabeça dele, pega o cavalo que o rei usa, o manto, e vai pela cidade, e os principais oficiais vai à frente e gritando, é assim que Deus trata o homem, é assim que o rei trata o homem que o rei Xerxes quer honrar. É assim. Não é de ver que o rei gostou da proposta? Ele amou a proposta. Ele falou, muito bem, joia, gostei, vamos fazer isso. Aí ele todo empolgado, vai você, pega o cavalo, pega o manto, pegue a coroa e coloque sobre Mardoqueu. E ele chegou lá cedinho para quê? O que foi que ele queria? O que é que ele queria, irmãos? Ele queria chegar para o rei bem cedinho, rei, esse aqui é seu inimigo, ele é meu também. Sabe aquele dia que nós marcamos, daqui a tantos meses ainda? Olha, eu não aguento esperar mais não, vamos matar ele hoje. Eu já providenciei a forca, era isso que ele queria. Mas quando ele chegou ali, o Senhor já tinha entrado com providência na história. Irmãos, às vezes você olha para a circunstância e fala, não tem mais jeito, acabou, amanhã é meu fim, não se preocupe, Deus nunca erra o prazo, Ele sempre acerta corretamente, e Ele entrou com providência. Agora aquele que deveria e queria matar, foi ele que foi honrar, colocou sobre Mardoqueu, e saiu pela cidade de Susã, e saiu proclamando em alta voz. Ele obedeceu, não obedece não para ver o que acontecia, desobedecer a ordem do rei, era ele que ia morrer, e ele obedeceu. Mardoqueu foi então honrado, diante de todo o povo da capital, ele recebeu ali honrarias, que nem ele imaginava ou esperava. Lógico que não esperava, está decretada a minha morte, daqui mais um tempo eu vou morrer, o rei decretou, de repente vem aquele que é inimigo dele e fala, olha, vem cá, chega mais, o rei mandou fazer um negócio aqui com você, mandou você colocar essas vestes, colocar essa capa, montar nesse cavalo que é dele, colocar essa coroa, e eu vou levar você por toda a capital gritando que os reis Xerxes
faz exatamente assim com aquele que ele deseja honrar. Aqui não é citado, mas imagine que falou, mas por que esse negócio? Porque ele viu ali no livro das crônicas que você salvou a vida dele. Lembra que eu disse lá atrás? Ele poderia talvez imaginar e querer, não, deixa que o rei seja morto, mas ele agiu com fidelidade. Quando agimos com fidelidade, com aquilo que é certo, fazemos o que é certo, talvez o resultado não venha na hora, talvez você não é reconhecido na hora, mas chegará o dia do reconhecimento. Chegará o dia em que o Senhor vai fazer com que todos saibam que você fez o certo. Talvez na hora não acontece nada, ninguém dá valor algum, ficou esquecido, passou o seu tempo, mas o Senhor entrou com providência na hora certa e agora ele recebeu honrarias. Recebeu honrarias. É o passo disso. O que acontece logo em seguida? No capítulo 7, Esther denuncia o traidor e aquele que trama a morte de todo o povo. No versículo 3 a seguir, então a rainha Esther respondeu: se realmente encontrei graça aos teus olhos, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo, eis meu desejo e minha súplica. Falo deste modo, porquanto meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servas, eu ter-me-ia mantido em silêncio. No entanto, essa desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei. O que acontece? O que acontece nessa situação? Diante dessas palavras, o rei Xerxes indagou a rainha Esther: quem é esse que ousa pensar em praticar ato de tamanha abominação? E onde se encontra esse coração perverso? Respondeu Esther: o adversário, o inimigo é Hamã. Então Hamã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei se levanta dali. Já era o segundo banquete. E o interessante é que quando Hamã chegou em casa, depois daquelas situações todas, que para ele é uma grande vergonha de honrar o seu próprio inimigo, ele conta para a esposa, conta para o pessoal, e o pessoal avisa ele, da própria família e os amigos: olha, você tramou tudo isso aí contra o povo judeu e contra Mordecai. Se hoje já aconteceu isso logo bem cedo, abra o olho, meu irmão, abra o olho que a coisa vai ficar preta para o seu lado. O que acontece? Na hora que eles estão ali conversando, chegam os outros oficiais, já pega ele e fala: está na hora do banquete, vamos lá. E ele vai para o banquete. Ele chega no banquete, está ali, né, tentando se alegrar com aquela situação toda. Mais uma vez o rei pergunta, já pela terceira vez: o que queres? O que você deseja? Mesmo se for metade do meu reino, pode dizer. E ela fala: não, eu só quero que você participe do banquete comigo. No banquete, o que queres? Metade do meu reino eu te dou. Não, eu peço que você venha amanhã também, mais um banquete que eu vou preparar para vocês. Ok, chegou no segundo banquete, agora ali, todo mundo contente, feliz. O que você deseja, rainha Esther? Eu desejo que você poupe a minha vida e do meu povo, porque nós fomos entregues ao aniquilamento. Essa sentença que foi colocada está chegando perto, está próximo. E eu, eu não quero morrer. Eu não quero que o meu povo morra, mas isso já foi sentenciado. O rei fica surpreso com aquela situação. Quem ousaria sentenciar a rainha, a esposa do rei Xerxes à morte? Quem seria tão ousado assim? E ele questiona, ela fala: é ele, é o seu braço direito, que você confia tanto, foi ele que fez esse negócio. Ele se levanta e sai ali pelo jardim para tomar um ar. Talvez ele já queria pegar no pescoço, né, de Hamã ali, falou: não, vou dar uma respirada para mim entender como é que é esse negócio. Ele sai ali fora, dá uma respirada, quando ele volta, Hamã está debruçado sobre o divã da rainha. Está debruçado ali em cima dela: tem misericórdia, não deixa que eu seja morto e tal, implorando, e a rainha tentando se desfazer dele, e o rei entra e vê aquela cena.
está querendo violentar a minha esposa dentro do palácio, na minha frente. Aí os oficiais que estavam do lado falaram assim, ó, o senhor sabia que ele mandou fazer uma forca de mais de 20 metros? Está ali, ó, olha pela janela, olha lá. Está ali. E ele fez para matar quem? Mordecai. Que o rei ficou sabendo naquela madrugada que tinha salvado a vida dele. E que ele tinha acabado de promulgar honras a Mordecai. Aí a coisa fechou. Ele quer ultrajar a rainha. Ele tramou a morte de todos os judeus. E ainda daquele que salvou a minha vida, mandou que ele fosse executado na forca que ele mesmo construiu. Ele mesmo mandou construir. Amã então foi morto. Amã pagou pelo preço do seu coração maldoso. Mas acabou? Acabou então? Não. Não acabou. Quando nós continuamos a leitura da história, no capítulo 8, um novo edito foi feito. No versículo 10 a 11, do capítulo de número 8, esse novo edito diz: Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. Antes eles tinham que morrer quietinho, não podia revidar. O rei não podia mudar o decreto anterior, porque os decretos editos da lei persa em média eram irrevogáveis. Então ele falou: o que eu posso fazer? A rainha suplica, se lança aos pés, chora, clama, e ele diz: o que eu devo fazer? Nós devemos dar liberdade para que o povo, no mínimo, se defenda. Então o Senhor entrou com providência, mas nós aprendemos aqui que por mais que Deus entre com providência, o seu povo tem que reagir. O seu povo tem que se unir contra o adversário, contra o inimigo. O seu povo precisa estar de mãos dadas para vencer as ciladas e ataques do inimigo. E assim os judeus fizeram. Em cada província, em cada lugar, se reuniram e lançaram, naquele dia marcado, no mesmo dia, lançaram-se contra os seus inimigos. Todos que os odiavam, todos que queriam pôr o fim a eles, eles se lançaram contra e prevaleceram, venceram, mas não pegaram despojos. Era permitido. Eles não desejaram despojos. Eles apenas deram a demonstração. O Senhor entrou com providência. Nós não queremos lucro desse negócio, nós só queremos o que nos é de direito, nós só queremos a liberdade, nós queremos ver os inimigos que intentam contra nossas mulheres e crianças, nossas vidas sejam destruídos, nós queremos permanecer aqui tranquilos, mas para isso eles tiveram que se reunir, e povos que não eram judeus, muitos se converteram, quando viu aquele povo judeu se unir, para batalhar, eles acharam mercê de muitos outros povos, que ali era uma celeuma de povos, já vinham de vários lugares, das conquistas do rei Xerxes. Muitos ali se converteram ao judaísmo naquela ocasião. Será que é diferente de hoje? Quando as coisas se levantam contra a igreja, contra as ciladas do inimigo, que se levantam contra a vida dos seus servos, quando a igreja se une para dar apoio, para dar força, para revelar a grandeza de Deus, a sua misericórdia, a sua providência, entre a igreja, entre os membros da igreja, o mundo vai ver, o mundo vai crer, e muitos vão se entregar a Jesus, porque vão perceber que não é um povozinho qualquer, é um povo que Deus remiu com seu sangue, chamou das trevas para a luz, tirou do escárnio e colocou sobre grandezas, talvez não as grandezas que o mundo almeja, mas as grandezas que o Senhor prometeu e promulgou.
Queridos, no capítulo 9, os judeus prevalecem contra os seus inimigos. No capítulo 10, no encerramento, nós já lemos os 3 versos do capítulo 10. É nessa história que nasce a ideia do festejo do Purim, né? É aqui que nasce. Em que os judeus comemoram o fato de que Deus entrou com providência de uma maneira tal que não permitiu o extermínio do povo judeu. Irmãos, às vezes somos abençoados. Deus faz grandes coisas na nossa vida, na igreja, na nossa casa, no nosso lar. A gente fica contente de dar um testemunho e acabou. A gente precisa trazer esse fato à memória, regozijar com essa verdade, promulgar essa verdade mais vezes. Ah, não, mas já contei para a igreja. Irmãos, se puder e se for possível, faça festejos também. Faça festejo em honra ao Senhor, que entrou com providência e que deu cabo às ações do inimigo, dando vitória ao seu povo, dando vitória a nós, a nossa casa, as causas que achávamos impossíveis, e Ele então deu solução, irmãos. Esse é o Deus que cremos. É um Deus que entra com providência na vida, na história daqueles que nele confiam. E nesse capítulo de número 10, quem agora se torna o braço direito do rei Xerxes? Mordecai. Mordecai era judeu. Quem agora é a esposa e a mulher mais influente do império? Hadassa, Esther, que também era judia. O império que as pessoas poderiam olhar e falar, não tem nada para que Deus fizesse alguma coisa aí. O Senhor Deus entrou com providência e colocou os seus servos na onde Ele queria colocar para proteger o seu povo, para resguardar o seu povo. Deus faz essas coisas. Deus muda tudo e todos. Ele tira e coloca. Esse é o Senhor ao qual servimos, irmãos. Qual é a causa impossível que você tem vivido nos últimos tempos? Qual é a preocupação que você tem tido? Quais são os levantes que o inimigo tem agido através de pessoas, através deste, daquele ou de circunstâncias para tentar te tirar a paz e te destruir? O que tem acontecido? Confie no Senhor, na providência do Senhor, se entregue a Ele, clame a Ele, porque Ele é um Deus de providência. A providência de Deus na tribulação, que é mais tribulação do que essa, do que ter a sua vida decretada como morte, e o Senhor então tira o decreto de morte e dá um decreto de vida. Ele já fez isso na nossa história. Você que se entregou ao Senhor, Ele tirou o decreto de morte. Todo aquele que está sem Cristo, sem o Senhor, ainda está sob o decreto de morte. Mas aquele que se renderam a Jesus, a obra de Cristo Jesus no Calvário, recebe agora um decreto de vida, de liberdade, de eternidade, de abundância. Creiamos no Senhor, nos entreguemos ao Senhor, porque estas coisas Ele fez, faz e continuará fazendo. Isaías 54, no verso 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia! Não importa o tamanho da luta, não importa o poder do inimigo, o que importa é o Deus ao qual servimos, irmãos. Por isso eu convido os amados, vamos nos colocar de pé e falar com Deus. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Amado Deus e poderoso Pai, graças dou a Ti, Senhor, por nos permitir estar na Sua presença e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Pai amado, hoje relembramos fatos de fato muito importantes, fatos transformadores,
E eu coloco nas tuas mãos a minha vida, a minha casa, a minha família, esta igreja, para que o Senhor, mediante a tua graça, mediante a tua misericórdia, entre com providência, a providência do Senhor na hora da tribulação. Pai querido, o Senhor já sabia, o Senhor sabe qual é a dificuldade, qual é a circunstância que cada um se encontra, e eu creio que o Senhor está entrando com providência hoje. Eu creio que o Senhor hoje está dizendo à tua igreja, ao teu povo, que o Senhor vai virar esse cativeiro, vai mudar essa circunstância, vai tirar o acusador, vai silenciar aquele que é mentiroso e vai honrar os teus servos com a tua verdade e com a tua primazia. O Senhor não fará isso porque o homem merece, o Senhor fará isso porque este povo serve ao Senhor, e aquele que serve ao Senhor te representa no mundo. Aleluia, glórias a ti, ó Deus. O Senhor fará isso por amor de ti mesmo, e assim, meu Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos por dar a honra de estarmos na tua presença por mais este dia, em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça, a tua providência seja derramada sobre os teus servos, sobre a casa dos teus servos, sobre a igreja do Senhor, e através dos teus servos e da igreja do Senhor, a todas as gentes, porque, ó Pai, aquele que o Senhor ergueu, o Mardoqueu, ele foi benquisto, ele fez grandes coisas, mas tudo que ele fazia era em favor do povo, e em favor de todos que estavam no império. Todos o queriam bem, porque ele não fazia nada para prejudicar as pessoas. E assim seja, todos nós, que todas as nossas ações seja para a glória do seu nome e para o bem daqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus Cristo, te exalto, meu Deus, por nos permitir estar na tua presença e glorificar o teu nome. Aleluia, santo és o Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Nós vamos louvar o Senhor com a canção, e logo após estaremos fazendo o encerramento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor o hino 28, irmãos, do nosso brado. Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro traz salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti.
Graças a Deus, irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto na manhã desse sábado. Agradecemos imensamente a Deus pela sua palavra na escola bíblica, nos cânticos e a palavra ministrada. Que o nosso bom Deus possa nos abençoar e nos fortalecer sempre. E fica aqui o convite para vocês, se você puder, venha amanhã, na parte da manhã, às 9 horas, cultuar a Deus conosco. Se não puder, acompanhe a Deus conosco através dessa plataforma, mas sempre faça o melhor para o Senhor, nosso Deus. Algum recado? Não, né? Muito bem, queridos, apenas isso, né? Então, que o nosso Deus de graça e paz possa nos abençoar, possa fortalecer todos nós e que essa graça e paz, ela reine para sempre no coração dos seus servos e servas, amém? Peço que os irmãos curvem as suas cabeças, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, meu Deus.